Paz do Senhor Jesus. Amém. Estou feliz, irmãos, de estar aqui no segundo congresso da Rede Jovem. Glória ao nome de Jesus Cristo. Agradeço a todos que tenham organizado esse evento, a nossa pastora Cláudia, a missionária Josiméria, juntamente com o nosso irmão Carlos. Amém? Vamos ficar de pé em reverência à santa palavra de Deus. E abramos em 1 Samuel, capítulo 16. Eu tenho orado, buscado a presença de Deus. Faz alguns dias que eu estou jejuando por esse evento, para Deus abençoar. E eu creio na multiforme graça de Deus, as várias formas de Deus obrar para com a sua igreja. 1 Samuel capítulo 16 e o verso 11, o tema desse congresso para a glória do Senhor. Diz assim: e disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços. E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Gostaria que ninguém conversasse, irmãos. A conversa é glória, aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém? Ninguém circulasse no meio do templo em reverência à palavra de Deus, para que não impedimos a bênção do Senhor. Amados, sou grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossa vida durante esses dias. Mas eu orei ao Senhor ontem de madrugada pedindo uma palavra a Deus. Porque durante o congresso, sexta-feira, Deus nos tratou, nos repreendeu para uma vida de comunhão e santificação. Ontem Ele curou as nossas almas de muitos traumas que muitos jovens havia em vosso coração. E hoje o Espírito Santo Ele quer derramar a sua Shekinah divina em nós. Queridos, quando havia em Israel o governo teocrático, até então era o governo de Deus. Era Deus que direcionava o povo de Israel. Era Deus que guiava o povo. Era Deus que ordenava o povo. E o povo assim submetia-se à ordem divina. Até que então o povo chamava o profeta Samuel, o povo de Israel, e indagou a seguinte: Samuel, nós queremos ser como a outras nações. Queremos ter um rei, um governo monarcático para governar Israel, o território de Israel. Queremos ser liderados pelo líder, de uma forma humana. E diz as Escrituras que Samuel voltou muito entristecido, porque até então era Samuel que liderava o povo, que cuidava do povo, era o governo teocrático, o governo de Deus. Samuel representava em Israel o governo de Deus. Aí diz o Senhor a Samuel: Samuel, Ele não te rejeitou a ti, antes a mim rejeitou, a mim menosprezou, a mim desprezou. Agora, pois, Samuel, diga a Ele que levante um rei. Eu vou erguer aquilo que eles estão pedindo, aquilo que eles estão suplicando. Mas tem mais: depois o povo lá na frente, Samuel, poderá se arrepender, porque está menosprezando o meu governo teocrático. Diz a Bíblia Sagrada que o escolhido foi Saul, um homem formoso, um homem mais velho de Israel, um homem alto, corpo atlético, um homem que as pessoas olhavam, chamava a atenção pela sua formosura, pela sua beleza estética, física. Mas diz as Escrituras que esse rei chamado Saul, que foi o primeiro rei de Israel, ele não andou nos caminhos do Senhor. Ele começou a desobedecer a ordem de Deus. Deus mandou ele matar todos os amalequitas, e diz as Escrituras Sagradas que ele
família de Jessé, ele disse no seu coração: certamente esse é o que o Senhor tem escolhido para ser rei de Israel. E Deus na hora interveio na história. Se Deus não intervesse na história, talvez o profeta Samuel ia consagrar o homem errado para ser rei de Israel. E Deus falou na hora: Samuel, tu olha a aparência, Samuel, tu olha a beleza, a estética física, a altura, mas é o Senhor, olha o coração. Deus não olha como o homem olha, porque se fosse para Davi ser consagrado a ótica humana, ele nunca seria levantado para ser rei de Israel. E passou primeiro, Deus disse: não é esse. Passou Abinadab, Deus falou: não é esse. Passou Samar, Deus disse: não é esse. Passou todos os 7 filhos de Jessé, e Davi estava lá atrás da malhada, cuidando das ovelhas, obedecendo a voz do pai, e um bocado de marmanjão sem fazer nada na casa de Jessé. E Davi, apenas 17 anos de idade, já trabalhando, Deus já moldando, Deus já preparando para a obra. E Deus falou para Samuel, e Samuel pergunta a Jessé: porventura acabaram-se os jovens? Porventura acabaram-se os jovens? Ainda resta um, o menor, lá atrás. Eu aprendo pelas Escrituras Sagradas: Deus nunca investe no maior e no grande. Tudo de Deus é do menor. Se você folhear as Sagradas Escrituras, você vai verificar: Deus sempre levanta o menor, aquele que ninguém dá nada, aquele que não sabe falar, aquele que não entende muitas coisas de Deus, aquele que está escanteado, que muitos pais dizem assim: você não presta para nada, você não vai ser ninguém na vida, você nunca vai ter uma profissão, você vai pegar um luxo cedo. É esse que Deus diz: não, é esse que eu vou levantar, o menor da família, o menor na igreja, o menor no trabalho, o menor no seu lar. Tudo que Deus conta é o menor que Ele investe para fazer a sua obra. Quem é o menor, levante a mão e glorifica a Deus. Tudo de Deus é chegar aqui. Talvez os filhos de Jessé olharam assim: mas ele não tem capacidade, eu não tenho mais capacidade, eu estou alistado no exército do rei Saul, eu sou homem preparado, experiente de guerra. E Deus escolhe Davizinho, o escanteado, o esquecido, o que está lá cuidando das ovelhas. É com você mesmo que Deus tem negócio, Davi. É com você que Deus vai levantar na terra. É com você que Deus vai botar a sua palavra na sua boca. Você vai ser a porta-voz de Deus, a boca profética de Deus na terra. É com você que Deus conta a igreja. É com você que Deus vai levantar. Só vou me sentar. A mesa dos judeus não é como a mesa da atualidade, era no chão. Só vou me sentar aqui no chão, na pedrinha da mesa. Quando Davi, um garoto de 17 anos, aparecer aqui: chama ele! Já vem Davi andando, cabeça baixa, já vinha louvando a Deus. Glória a Deus. Que é assim? Que é? Quando chegou, o profeta Samuel levou um buchinho cheio de azeite. Acho que tem a ver se encoxando do lado. Não é esse, não, batendo o pé assim: não é esse não. Esse jovem não tem condição não. Deus, é esse que eu vou investir a minha autoridade. É esse que eu vou capacitar, vou dar minha habilitação, a minha graça, a minha direção. É esse que é o nome segundo o meu coração que eu tenho escolhido. Derramou o chico de azeite. E as Escrituras dizem que desde diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Diga para o seu irmão: você tem que ser cheio do Espírito Santo. Diga mais uma vez: você tem que ser cheio do Espírito Santo.
infinito Espírito de Deus. Diga, igreja, Espírito Santo é infinito Espírito de Deus. Agora o Espírito Santo, na definição teológica, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E na definição bíblica, o Espírito Santo, ele é Deus. Aleluia. Alguns movimentos que declaram que o Espírito Santo é uma força positiva, é uma força ativa, ou é uma influência universal. Mas as Escrituras comprova, nos mostra que o Espírito Santo, ele é Deus. Em Atos capítulo 5, registra quando Safiras e Ananias venderam uma das suas propriedades e depositou a parte daquela venda aos pés dos apóstolos. E Pedro chamou Ananias e perguntou a Ananias: vendesse por quanto essa propriedade? E Ananias disse: eu vendi por tal preço. E Pedro indaga dizendo: porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Você não mentiu aos homens, Ananias, você mentiu a Deus. Comprova-nos que o Espírito de Deus, ele é Deus, e como Deus, ele possui vários atributos divinos. O que é próprio de Deus, o Espírito Santo, ele é onipresente em todas as partes, em todos os espaços. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo está no norte e no sul, ao mesmo tempo ele está no leste e oeste, ao mesmo tempo ele está em cima e embaixo, ao mesmo tempo ele está. O salmista Davi disse no Salmo de número 39 e verso 7: para onde fugirei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu fazer a minha cama no céu, lá estás também. E se eu ir lá nas profundezas do mar, lá estás também. Para onde vai fugir do Espírito? Porque ele é onipresente. Em todo lugar ao mesmo tempo ele está. Tudo está nu e patente aos olhos do Espírito Santo. O Espírito Santo também ele é onisciente. A Bíblia diz que ele sonda os nossos corações. O Espírito Santo ele sabe de todo conhecimento na face da terra, todo conhecimento histórico, todo conhecimento geográfico, todo conhecimento biológico, todo conhecimento humano, todo conhecimento espiritual, todo conhecimento bíblico. O Espírito Santo sabe quantos anos você tem. O Espírito Santo ele sabe qual é o número do teu sapato, quantos metros de altura você tem. O Espírito Santo ele sabe até o dia da sua morte. Ele sabe o teu passado, ele sabe o teu presente. O Espírito Santo ele sabe o teu futuro. Oh Deus, como és onisciente! Ele já sabia que ia acontecer esse congresso. O Espírito Santo já sabe quem vai ser arrebatado nessa noite. O Espírito Santo já sabe quem vai ser batizado nessa noite. O Espírito Santo, tudo ele sabe, tudo ele conhece. E ele manda dizer para você: eu te trouxe nesse congresso para avivar a sua alma e quero te fazer cheio, cheio, cheio do meu Espírito. O Espírito Santo ele é onipotente. Em Atos capítulo 1 versículo 8: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, meus amados. Todo o poder bélico, toda a autoridade, todo o exército, seja no mar, seja nos ares, seja na terra, tudo está no comando do Deus onipotente. O Espírito Santo ele tem todo o poder, poder de curar,
conforme a sua vontade. Isso fala-nos que Ele tem querer, tem vontade, Ele é um ser pessoal. E a vontade do Espírito Santo é de levantar nessa noite para ser uma voz profética. A vontade do Espírito Santo é erguer um povo guerreiro, um povo valente, um povo que erga a bandeira do Evangelho sem medo, sem temor, sem vergonha, passar pelas ruas e o comportamento falar que é um cristão, no trabalho, no colégio, na faculdade, as pessoas chamam irmão, vem cá, porque a sua personalidade, o seu comportamento identifica que você é um cristão. Glória a Deus. Aleluia. Diga você é um cristão verdadeiro. O Espírito Santo, Ele ama. Romanos capítulo 15, verso 30. Ele nos ama, irmãos, de uma tal forma que a nossa mente humana não compreende. No tempo do casal e namorado se conhece, e aquele fervor, aquele amor, é carta para lá, é carta para cá, liga para lá do celular, aonde você estava, lá ele é o fogo que nasce. O Espírito Santo fica mesmo assim com você nessa noite. Se Deus abrir a sua visão, você vai ver Deus te olhando, dizendo: olha como ela está sentada no culto, olha como ela faz a minha obra. Ele nos ama com amor eterno, Ele nos escolheu para a sua vontade. Diga para o seu irmão: o Espírito Santo te ama, te ama com amor ardente. O Espírito Santo atribui atos de pessoa. Ele fala, Apocalipse capítulo 2, verso 7: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ninguém pode colocar uma cerca para o Espírito de Deus. Ninguém cala a boca do Espírito. Se ninguém aqui falar, Deus levanta o menor lá fora e diz o que Ele quer. Quem é que pode pedir de Deus para andar na igreja? Quem é que pode marcar horário para Deus pregar, para Deus louvar, para Deus cantar? Quem é o homem que ensina? Alguns teólogos desse século quer botar uma forma, quer botar uma cerca para o Espírito Santo. Até aqui tu vai cantar, até aqui tu vai pregar, até aqui tu vai falar em línguas. Cala tua boca. Ei, o Espírito Santo, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. E o Espírito Santo está procurando corações que digam: eis-me aqui, usa minha boca, Senhor. O Espírito Santo testifica. João capítulo 15, versículo 26. Jesus dissera: quando viesse o Consolador, Ele vai testemunhar de mim. A maior testemunha de Jesus não é a gente, é o Espírito Santo. Sem Ele nada sucede, sem Ele nada acontece, sem Ele nada tem sucesso, nada há produção, nada há um crescimento, tudo fica travado, mesquinho, não há produtividade. Mas se você nessa noite dizer: Espírito Santo, testifica de Jesus dentro do meu coração, Ele vai testemunhar da pessoa de Cristo e vai apresentar Jesus como Salvador, Jesus como curador, Jesus como libertador, Jesus como ressuscitador. Deixa Jesus testificar no teu coração através da pessoa do Espírito de Deus, jovens. Diga: deixa o Espírito Santo. Diga para os irmãos jovens: o Espírito Santo testificar no teu coração. Deixa Ele testificar. Aleluia. O Espírito Santo atribui atos de pessoa. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, irmãos, é o maior intercessor que há na face da terra. Ele fica intercedendo por jovens, por homens, por mulheres, que seja erguido nesta terra e faça a diferença. Se você ler as histórias dos avivamentos que antecedeu a igreja,
porque era o Espírito Santo intercedendo. E nesse século 21, o Espírito de Deus está procurando um jovem que faça a diferença como fez Davi. Deus não precisa de 10 pregadores, Deus não precisa de 10 levitas, Deus precisa de um que se entregue totalmente ao Senhor sem rezar. Um certo pregador expunge, príncipe dos pregadores, que estava pregando numa rua pública, e era um pregador muito famoso da época, e ajudou aquela massa humana e o povo foi ver ele pregar. E ele disse: o mundo ainda não viu, nem sabe e nem ouviu o que Deus fará com aquele homem que se entregue totalmente ao Senhor. E tinha um jovem chamado Moody, engraxador de sapato, analfabeto. Eita, ele não falou um homem sábio, ele não falou um homem rico, ele não falou um homem inteligente, mas falou um homem que se entrega a Deus totalmente. Aleluia. E esse homem sorriu. Aleluia. 1 milhão de almas para Jesus, com evangelismo indireto e direto. 1 milhão de almas, porque se entregou completamente aos pés de Jesus. E perguntaram: Moody, qual é o teu segredo, Moody, de tantas almas para Jesus? Quantas horas você ora por dia? A humildade do homem de Deus. Eu oro 10 minutos por dia a mais, mas também eu não passo 10 minutos sem orar. Era consagrado 24 horas aos pés da cruz. Deus conta com você, jovem, e faça a diferença. Deus conta com você, igreja, para fazer a diferença, para ser uma voz profética nesta terra. Diga: o Espírito Santo quer ungir você hoje. Quem quer ser cheio do Espírito como Davi, levanta a mão e glorifique. Como se encher do Espírito? Aqui vai a receita de Deus. Não é só pular e falar línguas não. Ser cheio, tem um mover, tem que ter o Espírito Santo, e tem quem é cheio do Espírito Santo. A diferença do mover para ser cheio. Como se, versículo 14, Paulo disse: vocês receberam a promessa do Espírito pela fé. Gálatas capítulo 3, verso 2. Vós recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? João capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, Jesus disse, rios de água viva fluirão do seu interior. Aleluia. Rio de águas vivas é pela fé. O crente tem que ter convicção, certeza que está cheio do Espírito Santo de Deus. Você tem que ter certeza que recebeu sexta-feira uma unção de Deus para andar em santidade. E onde você recebeu o mover da unção e vai continuar guardando para a glória do Deus eterno. Quem está cheio do Espírito, levanta a sua mão e glorifica o nome de Jesus. Primeira palavra, depois a graça. Conhecimento para a gente aprender. Ser cheio pela fé, convicção do Espírito. Porque tem pessoas que não recebem a plenitude do Espírito, porque duvidam das manifestações sobrenaturais. Não acredita que Deus usa. Eu perguntei a Deus, porque tem irmãos na igreja e qualquer coisa da glória fala em línguas, mas muitas vezes a sua vida não é transformada. Sabe o que Jesus disse? É espírito sensível a mim, sensibilidade ao meu espírito. Eu vou na reunião e toco na hora que eu quero, e aonde eu quero, e como eu quero, e Ele atende ao meu querer. Sensível ao Espírito de Deus. Mas quando o coração duro, sabe por quê? Está com a dureza? Hebreus 3,13. O pecado endurece o coração do homem. Aí Deus se manifesta. Deus tem cheio para levantar, porque a obra dele não é brincadeira, é sério.
coração tem endurecido. Mas hoje Deus vai encher você pela fé. Deus vai botar você com a unção para você ser diferente nessa terra. Segundo, vamos se encher do Espírito de Deus pela oração. Atos capítulo 4, versículo 31. A igreja apostólica se reuniu e diz a Bíblia: tendo eles orado, o lugar se estremeceu e todos foram cheios do Espírito e começaram a anunciar a palavra de Deus com ousadia. Atos capítulo 1, versículo 14. Os discípulos, junto com Maria e as mulheres, passaram 10 dias de oração, 10 dias orando ao Senhor. Em Atos capítulo 2, diz a Bíblia que veio a efusão da glória de Deus e encheu todos que estavam reunidos no cenáculo. Deus quer nos encher da sua presença. Basta a oração. Segunda de Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Tendo Salomão acabado de orar, fogo do céu desceu, consumiu os holocaustos e a glória do Senhor encheu o templo. Segundo alguns historiadores, a glória de Deus foi tão grande no templo de Salomão que os povos eram jogados contra a parede. Tamanha era a glória de Deus, tamanho era o poder de Deus. Mas Deus está procurando homens e mulheres de oração, jovens de oração, que deixam um pouco a internet de lado, que deixam um pouco o namorico que não agrada a Deus e dobram os seus joelhos para dialogar com Ele. Deus procura homens melhores, jovens comprometidos com o seu reino, com a sua palavra. Terceiro, para se encher do Espírito Santo, é necessário leitura da palavra de Deus. Todos os avivamentos procedem da palavra. Todo o poder de Deus vem através da palavra, é originado através da palavra. Sem a palavra não há avivamento. Sem a palavra não há poder de Deus. Sem a palavra não há santidade. Se tirar a palavra da igreja, a igreja morre. Aleluia. Salmo de número 39, versículo 3, Davi diz: incendeu dentro de mim, incendeu fogo no meu coração, enquanto eu meditava. Glória a Deus. Ele meditava pelo fogo de Deus. Lucas capítulo 24, versículo 32. Quando Jesus ressurgiu dentre os mortos, no caminho de Emaús, os discípulos não conheciam Jesus. Jesus abriu as escrituras e começou a ensinar eles, a falar. E depois Jesus foi embora. E um olhou para o outro e falou: ei, porventura não ardiam nossos corações quando ele abria as escrituras e nos ensinava? Aleluia. Glória. O coração dos discípulos ardeu com o fogo de Deus. Vem através da palavra, por isso que Davi disse no Salmo 119, versículo 72: é melhor para mim a lei da tua boca do que ter riqueza em ouro e em prata. Glória a Deus. Atos capítulo 10, versículo 44, quando Pedro foi em Cesareia, começou a pregar Jesus, uma mensagem cristocêntrica. E diz a Bíblia: aqueles que ouviram a palavra, o Espírito foi derramado sobre todo o auditório. Todo avivamento procede da palavra de Deus. É ela que restaura, é ela que cura, ela é mais doce do que o mel. Se tirar a Bíblia de nossos púlpitos, a igreja se enfraquece, a igreja desfalece, a igreja decai, a igreja morre. Mas graças ao Senhor, que ainda nessa igreja a pão de Deus, a palavra de Deus, há o poder manifestado através da sua palavra.
e quer deixar um pouco a malhação, a novela, o Big Brother, para estar lá olhando, cansada, fechando, batendo, e ali o fogo se acendendo, o conhecimento chegando no coração. Aí vem o pecado crente, não, a Bíblia diz isso, porque o Espírito vai lembrar. Mas crente que não inspeciona, que não examina, irmão, sinto muito, pode trazer pregador, pregadora, cantora famosa, mas nada adiantará se ele não é a Bíblia. Deus falou para Josué: Josué, medita nela de dia e de noite. Aleluia. Medita nas escrituras, Deus, eu medito na palavra. Meditar, ler a Bíblia. Davi era um homem que lia a lei. Guarda para ser cheio do Espírito Santo. É necessário santificação e obediência ao Espírito de Deus. Está no coral, mas não obedece o líder, não está cheio do Espírito. Está na igreja, mas não obedece a liderança, não está cheio do Espírito. Pode falar em línguas, pode profetizar, mas não está cheio do Espírito realmente. Atos capítulo 5, versículo 32, Pedro disse: nós somos testemunha disso, nós e o Espírito Santo que Deus concede àqueles que lhe obedecem. Quer ser cheio? Obedeça a Deus, irmãos. Agrade ao coração de Deus. Deus está procurando um jovem segundo o seu coração. E o coração de Deus é obedecer, obediência. Aleluia. Se o jovem não honra seu pai e sua mãe, não está cheio do Espírito Santo. Temos que honrar nossos pais. Temos que honrar nossas mães, independente de que elas sejam. Deixa eu dar de glória. Eu não gosto de manipular, passar, não. É o Espírito que faz, é o Espírito que opera. Obediência é a exigência de Deus para essa geração. Eli estava velho, perdendo a visão, não ouvia a voz, mas a voz de Deus. Ele representa a igreja dessa geração. Uma igreja que não ouve a voz de Deus, que não escuta o querer de Deus na igreja, rejeita, despreza, faz pessoas acham, elogiam, acham assim. Não despreza o Espírito. Mas estava lá um jovenzinho, pequeno no tempo. Deus falou: Samuel, Samuel, eis-me aqui, obediência, eis-me aqui, respeito, eis-me aqui. Chamei não, voltou, dormiu. Agora disse: Samuel, Samuel. Aleluia. Ele eis-me aqui, não tinha. Samuel, Samuel. Eis-me aqui. Aí ele entendeu. Deus quer falar com você. Vai lá, quando você ouvir essa voz: Samuel, Samuel, diga: eis-me aqui, Senhor, que o teu servo ouve. Glória. Glória. Deus falou: Samuel, os pecados de Ofni e Finéias têm chegado à minha narina. E da geração de Eli, todos vão morrer na sua juventude, porque não ouviram a minha voz. E diz a Bíblia: desde aquele dia em diante, todo Israel conheceu que havia profeta de Deus naquela terra. Um jovem, mas que ouviu a voz de Deus. Se os grandes não querem, se os pastores, a liderança da igreja atual desse século, não querem ouvir a voz de Deus, Deus vai começar a levantar os Samuel de Deus na terra. A nova geração dele na terra, para obedecer a sua voz, para obedecer o seu querer. 1 de João capítulo 3, versículo 24. João disse: aquele que tem meus mandamentos e o guarda, Deus está vivo. E nisso conhecemos que Deus está nele, pelo Espírito Santo de Deus.
A obediência é o padrão de Deus para nós. Amém, mocidade? Amém, igreja? Amém. Diga assim: obedeça a Deus. E terás vitória. O que acontece com a pessoa cheia do Espírito Santo? Deus, ele transforma o seu caráter. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Somos transformados em glória pelo Espírito do Senhor. O Espírito de Deus, ele nos enche para mudar, uma mudança radical no nosso comportamento de vida, a nossa vida moral, que a vida lá embaixo, o nosso destino cristão, que a vida está lá embaixo. Ao Espírito Santo enche, dá graça, dá o poder para você se erguer a sua moral, a sua ética comportamental e testemunhar de Cristo com autoridade. O Espírito Santo transforma vidas e o poder enche. A verdadeira unção do Espírito enche e transforma as pessoas. O que acontece com a pessoa cheia do Espírito? Diga assim: Deus capacita. Diga de novo: Deus capacita a vencer o pecado. Você nunca vai vencer o pecado sozinho. Nunca! Mas se você se encher do Espírito nessa noite, ele vai te encher para você triunfar sobre o pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Aquele que anda em espírito não cumpre os desejos da carne. Quer vencer o pecado, jovem? Quer vencer a imoralidade sexual, a impureza sexual, o vício pornográfico, as mentiras, a vaidade? Se encha hoje do Espírito de Deus. Aleluia! Somente com o Espírito Santo. O homem só não vai conseguir. A primeira vez vai, cai de novo. A segunda vez vai, cai de novo. A terceira vez vai, cai de novo. Mas se nós entregar o nosso corpo, como está em Romanos 8,13, mortificar as obras do corpo pelo Espírito, vamos ter vida espiritual para a glória de Deus. O Espírito Santo também nos capacita a vencer o diabo. Ninguém vence o diabo sozinho. Engano seu. Crente só vence o diabo se estiver revestido do Espírito, da graça de Deus, da unção de Deus, do poder do Espírito Santo. Porque Jesus expeliu os demônios no seu ministério. Em Atos capítulo 10, versículo 38. E Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo, a qual andou fazendo bem, curando e expulsando os demônios. Só um crente cheio não tem medo do diabo. Quando alguém se reunir na igreja, ele vai lá na autoridade de Cristo. Mas crente que não tem a graça espiritual, o poder dentro de si, ele sempre vai ficar na mesma. Vai passar esse congresso, vai ficar: foi uma bênção os louvores, foi uma bênção a palavra. Mas se ele não tomar uma decisão, dizer: eu vou ser cheio do Espírito Santo, custe o que custar. Ainda que as pessoas me chamem de louco, desequilibrado, doido, mas eu vou tomar a decisão de agradar a Deus, de agradar a Deus. Aleluia. Deus quer que você tome uma decisão a partir de hoje. Deus tem falado conosco esses dias. Ele quer um jovem como Davi, lá detrás das malhadas, escondido, ninguém conhecia. Talvez você não aparece na igreja, talvez você não é conhecido de ninguém, mas Deus te conhece. Aleluia. Deus conhece você, e Ele está dizendo: eu quero mortificar as obras do teu corpo, para te levantar e você fazer a diferença nesse século. A gente não pode se conformar. Bandas de pagode, bandas de brega ajudam a multidão nos estados.
Você vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai começar a revelar pecado no meio da igreja. Deus vai começar a arrancar capa. Deus vai descer aqueles que estão exaltando e vai levantar você. Você que é pequeno, você que não sabe pregar, se prepara e a partir de hoje, nesse congresso, Deus vai levantar uma geração, um coque é nosso. Deus aqui, sacrifico morte, longe canto dova santo e raminha xerquia, rucomando cada candela fácia, ele se prepare, ele vai começar a te erguer e dizer, ei filha, eu coloco as minhas palavras. Quem quer ser profeta de Deus, levante a mão. Está preparado? Seu pai não vai entender você. Sua mãe não vai entender você. O pastor pregando ontem, eu lembrando de mim. Vagabundo, preguiçoso, só quer orar. Hoje Jesus me deu carne, não era magro, toda Fabiana. Bem magra, sentada assim, na igreja. Está preparado? Para demorar as pessoas vão te entender? Diz, eu só quero ser o santo agora. Só quer ser a santa agora. Você está preparado? Você tocar a mão e Deus começar a expulsar demônio sem você imaginar que era só na sua mão. A pastora falou que ia chegar no tempo de Deus. Está preparado quando você dançar aqui? A glória de Deus invade a igreja de uma tal forma e começa a mudar nossas vidas e a vida se prospera e dizer: sou o Senhor é Deus. Ou você vai continuar assim nessa vida, sem leitura da palavra, sem compromisso com Deus, sem compromisso com a igreja. Ei, jovens, ei, igreja, tome uma decisão a partir de hoje. Diga eu tomo uma decisão a partir de hoje. A partir de hoje, devo aqui pregar poder nas mãos. Irmãos, veja o que eu estou dizendo. Deus hoje, veja o que Deus vai fazer hoje. Deus vai entregar poder nas suas mãos. Para que esse poder? Para que a igreja? Para fazer a obra deles. Para fazer a obra dele. Parei, Espírito, não vou pregar mais. Fique de pé agora. Eu não quero fazer você se emocionar. Eu sou manipulador da massa. Eu sou um avivalista que Deus levantou. Deus vai mudar. Olha, eu estou feliz com o Douglas. Estou tão feliz com esse jovem. Desde o outro sábado, Deus tem relacionado com esse jovem. Ele foi usado por dentro do culto. Trouxe a irmã lá, a irmã Silene. Deus falou comigo, vai lá. Aí Deus foi lá e trouxe aquela autoridade. Ele vai fazer isso com muitos aqui. Guarde o que Deus te dá, não perca.